E a gente vai começar hoje o Comunidade fazendo uma entrevista aqui muito importante para você, pai, mãe, que está acompanhando aqui a TV L de Blumenau, que é sobre os perigos, os riscos que existem aí nas redes sociais, na rede mundial de computadores, e por isso que a gente convidou para estar com a gente aqui nessa primeira parte do Comunidade o professor Beio, da FURB, o Moisés Beio Cadores. Professor, obrigado pela presença aqui na TV L. Eu que agradeço e olá a todos que nos assistem. O professor Beio, e a história aí da boneca, né, que saiu recentemente, que é o assunto agora em muitos grupos aí de WhatsApp, internet, enfim, redes sociais, que aparece até no próprio YouTube Kids, né, a imagem da bonequinha lá, até em inglês, né, o recado, só que tem criança que hoje em dia já fala inglês tranquilamente, e a boneca, ela, pelo que eu estive lendo, professor, mostra a criança, incentiva a criança muitas vezes a cometer até o suicídio, que é uma coisa gravíssima, né, professor? O que a gente tem que entender é que essa não é uma temática nova. O nome da boneca é Momo. Na verdade, foi uma obra de arte criada no Japão para um estudo de animação. E ele foi usado como personagem, como poderia ter sido qualquer outro, como a Cuca, vamos supor, né, do nosso folclore brasileiro. Na nossa época daí, né? Justamente. E esse personagem, ele, em 2018, ele aparecia como um desafio, assim como a gente teve o caso da Baleia Azul, também de alguns anos atrás. Né? Ou seja, a mesma dinâmica, só muda o personagem. São os assuntos recorrentes, né? Eles vêm em ondas. Esse caso específico que está viralizando são partes que são inseridas em vídeos. Ou seja, um vídeo oficial que é duplicado e dentro daquele conteúdo aparece um micro conteúdo incentivando alguma coisa negativa. A criança está lá vendo um desenho, por exemplo, de repente aparece a boneca. Isso. Pode ocorrer. Pode. Ocorreu numa amostragem muito pequena. Muito pequena, que deve ser remanescente de 2018, alguma coisa que não foi pega pelo algoritmo do YouTube, por exemplo. Só que isso ganha uma visibilidade muito grande, porque tem um apelo muito grande. Pais, sobrinhos, irmãos, todo mundo que tem uma criança no seio da família se sente comovido com isso e foi repassando essa notícia sistematicamente. Teve um grande veículo que foi o primeiro a noticiar, relembrar o caso, e todos os outros, no efeito cascata, começaram a noticiar também, citando o primeiro. Mas a amostragem é muito pequena. E vale lembrar que o texto que é falado no vídeo, pelo que eu vi e tive acesso, talvez uma criança que domina o básico do inglês, ela não consiga entender na totalidade, mas impacta pela imagem da boneca, que é um personagem muito forte. Então ela tem uma reação, a mesma se ela estivesse vendo um filme de terror, por exemplo. Ela fica assustada mais pelo personagem do que pela mensagem que está sendo passada. E a mensagem é em inglês. A gente já consegue limar que é um número pequeno de crianças que vai entender o que está acontecendo. E tem vídeos em português, né, brasileiros com esse vídeo da boneca Momo, professor? Não, a gente ainda não tem nenhum relato, estou acompanhando o caso aí de perto, não tem nenhum relato, como eu falei, é uma amostragem pequena. Só que a gente tem hoje, que eu chamo do dispositivo de acionamento de boatos. Ou seja, eu não entendo como é que funciona o algoritmo de um YouTube, eu, por ser leigo, acho que qualquer vídeo no YouTube pode aparecer aquela mensagem no meio, a gente sabe que não é. Teria que se editar um vídeo, inserir aquele conteúdo no meio, subir dentro da plataforma. Aquilo precisaria ter um número mínimo de visualização para o algoritmo considerar que aquilo é relevante para uma criança. É um trabalho muito árduo. E qualquer pessoa que denuncia o vídeo, basta um número muito pequeno de pessoas já para derrubar ele. A gente tem um canal hoje no YouTube e um conteúdo no YouTube, ele é muito difícil, porque o YouTube impõe regras muito pesadas. Tem um pai que muitas vezes não entende como é que funciona a dinâmica dos vídeos. Tem um engajamento muito grande das pessoas, porque a temática é relevante, a segurança das crianças. E eu tenho o terceiro elemento, que é a vulnerabilidade compartilhada. Ou seja, todo mundo que tem uma criança dentro da sua família se sente indiretamente atingido por uma mensagem como essa, causando uma comoção. Então, quando eu tenho esses três elementos, mesmo sem saber a história na totalidade, nos detalhes, eu já vou compartilhando, mandando para frente e assim por diante. Só no dia de ontem eu já devo ter ficado aí um bom tempo respondendo e ajudando os meus amigos a separar o joio do trigo, por exemplo. Tem como a gente, como pai, mãe, pessoal que está acompanhando em casa, filtrar os vídeos do YouTube, ter vídeos mais seguros que não tenham possíveis mensagens ruins aí para a criançada? O ideal é que o pai nunca acesse o YouTube pela sua conta pessoal. Se ele o fizer, eu posso desabilitar aquela reprodução automática, que é quando um vídeo já começa no outro, né, engata no outro ali automaticamente. Eu posso montar uma playlist com desenhos que eu já vi, que eu já conheço, que eu passei a barrinha de rolagem ali para frente, vi que o vídeo não tem nenhuma alteração, crio uma playlist e ofereço para a criança.
Mas mesmo assim, esses vídeos vão ser acessados por uma publicidade que é pertinente ao pai, porque é um perfil de adulto. O ideal é que o pai faça um YouTube Kids, que é a rede social do YouTube própria para criança. Ali dentro, o pai ainda pode desabilitar a aba de explorar. Ou seja, a criança só vai ver o que o próprio YouTube Kids separou, que são contas verificadas pela plataforma. Então ele vai estar no canal da Turma da Mônica, o canal oficial da Peppa e assim por diante. E ali dentro não vai ter problema, é um ambiente seguro. Se a gente pudesse fazer uma analogia, seria um parquinho do condomínio fechado com a supervisão do pai, que ali a criança vai estar segura digitalmente. Show de bola. Professor Bé, para a gente encerrar, né, qual o limite, né, de utilização das crianças, dos jovens, do Facebook, do Instagram, especialmente, que é uma rede social muito forte agora, né, muito presente aí na juventude também? Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, para fazer esse alerta e também para os pais que estão acompanhando aqui o Comunidade. Acho que o mais interessante é entender que esse momento digital que a gente vive, ele é um momento único. A gente não vai engatar uma marcha ré e voltar a uma era analógica. Sabe que as pessoas passam muito tempo na frente da tela e que os pais têm que fazer é aceitar isso e tentar também tirar o melhor proveito disso. Delimitar um horário à noite, para a criança não, às vezes, varar a madrugada ali com o celular na mão, já pode ser um princípio, ela saber dosar isso. Outra coisa é com relação à exposição. Muitas vezes os próprios pais já vão expondo os filhos. O primeiro banho da criança, a primeira troca de fraldas, isso ali é munição. Foto com o uniforme da escola. Informações, muitas vezes da rotina da família. Isso ali é munição para pessoas mal intencionadas. Sabendo dosar, preservar a privacidade da família, a probabilidade diminui. Ela não é excluída, né? Mas a probabilidade de alguma coisa ruim acontecer, ela vai diminuindo gradativamente. Muitas vezes, essa conversa com os filhos, esse ajuste, esse tempo offline para passar ao lado dos pequenos, faz toda a diferença. Não pode delegar a nossa responsabilidade de pai para um dispositivo eletrônico, porque aí senão a gente só está empurrando o problema com a barriga. Quanto mais os pais tiverem diálogo com os pequenos, menor a probabilidade de alguma coisa fugir do controle. Aproveitar bem aí as redes sociais. Seu recado, né, Béio? É isso aí. Professor Moisés Béio Cardoso, especialista em redes sociais, agora doutorando, né? Professor da FURB. Obrigado pela presença aqui na TVL. Um abraço, Béio. Eu que agradeço e sempre que precisarem, estou às ordens. Valeu. Obrigado. TVL Comunidade, primeira parte aqui com o professor Béio. Até daqui a pouco.